Olá, alunos da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa, e chegou então o nosso momento nível 2 da EJA. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre porquê, porquê, porquê e porquê. Vocês vão perceber que o som não muda, somente na escrita. Mas antes disso, vamos lembrar o que já foi dito em outras aulas, tratando aí um pouco da ortografia e também a diferença aí do a e a, que apesar de também ter aí o mesmo som, fazem parte aí de classes gramaticais diferentes. Vamos lembrar aqui? Vejam bem, o A com H acentuado, temos o verbo haver. Vejam aqui os exemplos. Há muitas pessoas no mundo, ou seja, existem muitas pessoas no mundo. Então, trazendo esse sentido de existir, é o A com o verbo haver com H. Há muitos anos que não vejo o Miguel, também no sentido aí de fazer. Faz muitos anos que não vejo o Miguel. E o A, sozinho e sem acentuação, ele pode ser tanto o artigo definido feminino, olha o exemplo, Guilhermina abraçou a amiga. A garrafa de café está vazia. Viu só? Quando é artigo definido, é que está definindo aí o substantivo. A garrafa, a amiga. E agora, temos o a preposição. Ele é bem igual ao a artigo, só que de classe gramatical diferente. E no texto nós vamos ver a diferença. Vejam bem, pode ir, disse ele a ela. A preposição ele tem um sentido tipo assim de para ela. Ó, adeus, para Deus, Maria agradeceu. A Deus, Maria agradeceu. Então, o a preposição, ele vem antes de quando, com sentido para. E o a com acento grave, que chamamos aí de crase. Ele é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Então, a junção, a contração dos dois, vira aí a crase. Mateus foi à farmácia logo de manhã. Ou seja, Mateus foi para a farmácia. Então, eu posso juntar o a preposição com o a artigo e torna aí a crase. Fomos à praia ontem. Mais uma vez, a junção do artigo e mais a preposição, nós temos aí a crase, certo? Agora eu te convido para a nossa aula de hoje, vamos a uma leitura aqui de uma tirinha do Armandinho. Vejam ele perguntando: por que é separado? Aí respondem para ele: porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Perceberam que nós temos o porquê separado, o porquê junto, o porquê separado acentuado com acento circunflexo e o porquê junto acentuado com acento circunflexo. Vamos ver aí? Olha, porquê, porquê, porquê ou porquê. Mais uma vez, na fonologia, você ouvindo, a gente não nota diferença, mas na escrita, na construção do texto é que faz toda a diferença. Olha, para o emprego dos porquês seja feito de forma correta, é essencial entender e distinguir as 4 formas. Vamos ver quais são?
Vamos começar pelo porquê, separado, sem acentuação. Olha só a definição. O porquê, separado e sem acento, pode ser usado para introduzir uma pergunta ou para estabelecer uma relação com o termo anterior da oração. Vamos ver os exemplos? Vejam bem. Por que essas pessoas estão aqui? Olha só, para introduzir a uma questão, uma pergunta. Aí utilizamos o porquê separado, certo? E utilizado no início das frases interrogativas. Olha só, por que isto é tão caro? Eu estou perguntando o porquê disso ser tão caro. Olha, e utilizado no meio de frases tem a função de pronome relativo, ou seja, vai estar relacionando a algo anterior, que pode ser substituído por qual e pelo qual. Aí ele vai ter a função de pronome relativo. Olha aqui o exemplo. A razão por que sobra sempre para mim, eu não sei. A razão pela qual sobra sempre para mim, eu não sei. Perceberam a diferença? E agora o porquê junto, sem acentuação. Quando é que utilizamos? Vamos ver? Ó, porquê junto e sem acento é usado principalmente em respostas e em explicações. Indica a causa ou a explicação de alguma coisa, ou seja, antes era uma pergunta, separado. Quando eu vou responder ou quando eu estou explicando algo, utilizo o porquê junto, sem acento. Olha só, faltarei à aula amanhã porque irei ao dentista. Perceberam? Eu estou explicando o porquê faltarei à aula amanhã. A palavra porquê ela pode ser substituída por palavras como, olha só, o porquê pode ser substituída por pois, ou pelas expressões para que e uma vez que. Olha só o exemplo, ó. Faltarei à aula amanhã, pois irei ao dentista. Perceberam? Então, eu posso substituir essa expressão que também vai trazer aí outros termos que também explicam a situação. Olha, ela não foi à escola uma vez que estava chovendo. Vejam bem, uma vez também tem o sentido de porquê. Porque está explicando algo. E agora, o porquê separado e acentuado. Utilizamos aí o acento circunflexo. Olha, porquê escrito separado e com acento circunflexo lá no E. É usado em perguntas no fim de frases interrogativas, diretas ou de maneira isolada. Ou então, olha só, o porquê separado, ele também vai ter a função do porquê sem acento, só que um é no início de uma frase interrogativa e o outro utilizamos no final da frase interrogativa. Vamos ver os exemplos? Olha só, você não comeu por quê? Perceberam que é uma frase interrogativa, mas eu deixei para perguntar o motivo lá no finalzinho. Perceberam? Você não comeu por quê? Olha, e o porquê acentuado, ele é resultado do por, que é uma preposição, e o que é um pronome interrogativo. Olha só, e por isso também significa por qual motivo. Então, o porquê separado com acento circunflexo, ele tem o mesmo valor de por qual motivo. Olha só, o menino foi embora e nem disse o porquê.
Ou então, um menino foi embora e nem disse pelo qual motivo. E agora, o porquê juntinho com o acento circunflexo. Vejam bem, ó, o porquê escrito junto e com acento circunflexo possui o valor de substantivo na frase e significa o motivo ou razão. Ou seja, agora ele já vai ter um valor de substantivo. Olha só, queria entender o porquê de isso estar acontecendo. Vejam bem, vamos utilizá-lo aí juntinho e acentuado, certo? A expressão porquê, juntinho com acento, aparece nas sentenças precedidas de artigo ou de um pronome, de adjetivo ou numeral, com o objetivo de explicar o motivo dentro da frase. Vamos observar? Olha só, não foi explicado o porquê de tanto barulho. Olha só, eu utilizo aqui o artigo, mas posso utilizar um artigo, ou um pronome, ou um adjetivo antes dele, né, para explicar o motivo dentro de uma frase, para dar uma explicação dentro de uma frase. Não foi explicado o porquê de tanto barulho. O gerente está explicando o porquê do prejuízo, ou seja, o motivo do prejuízo, certo? E agora, vamos exercitar. Nós vimos na aula de hoje sobre os porquês, certo? Agora, vamos olhar bem essa sentença, observar e vamos colocar aí como que completaremos corretamente essa frase. Bora lá? Olha, o porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. E aí, eu já tenho aqui um artigo definido masculino, ou seja, com o que eu vou completar. Ó, o porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. Vamos ver. O porquê aqui, ele pode ser o quê? Juntinho e acentuado, porque é o motivo de eu não estar conversando. E agora vem a explicação, certo? Que também é o porquê juntinho, só que não é acentuado. Concordam? Então, a resposta correta, porquê junto, nós temos aqui. E porquê junto sem acentuação, nós temos a última aqui. Essa é a nossa alternativa, então, correta, ok? Mais uma frase. Tá perguntando? Tá perguntando. Temos aqui um ponto de interrogação. Por que você não resolveu todas as questões da prova? Creio que é porque você não sabe o porquê das regras. Vixe, agora a gente tem que colocar 3 porquês aqui. Vamos lá? Bom, se está bem no início de uma frase interrogativa, nós temos o porquê separadinho, né? Por que você não resolveu todas as questões da prova? Ó, creio que é porque, olha só, eu já estou dando uma explicação. Porque, juntinho, não é? Creio que é porque você não sabe o porquê das regras. Olha que eu tenho um artigo. Então, aqui utilizaremos o porquê acentuadinho e juntinhos. Vamos ver qual é a nossa alternativa? Olha só, porquê separadinho? Eu tenho aqui na letra B, na letra C. Creio que é porque, bom, eu já estou respondendo aqui. Então, eu tenho aqui na letra B. E o porquê
acentuadinho, também na letra B. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Muito bem! Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos aí, revisamos o uso dos porquês e vimos que usamos o porquê separado e sem acento em perguntas. Olha o exemplo. Por que você foi embora? O porquê sem acento e juntinho nós utilizamos para responder. Ó, porque choveu. Agora, o porquê separado com acento circunflexo, utilizamos em fim de frases interrogativas também. Olha, atrasaram por quê? E o porquê juntinho, acento circunflexo, que vai funcionar como substantivo, nós temos, você sabe o porquê disso. E ele vem precedido aí de um artigo ou de um numeral, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos para vocês, espero vocês na próxima. Até lá!